Fala galera, vamos começar um assunto diferente agora, no caso a física nuclear. Para entender a física nuclear, precisamos primeiro entender o átomo e também o seu núcleo, obviamente. O átomo ele é composto de algumas coisas que você já ouviu falar. Você vai ter ali ao redor, lembrando um pouquinho ali um planeta ao redor do Sol, os elétrons, que possuem cargas negativas. Lá em seu núcleo vamos ter os prótons, que são bem maiores e pesados, que possuem cargas positivas, cargas elétricas no caso, e temos os nêutrons. Os nêutrons não possuem carga elétrica. Possuem massa parecida ali com a do próton, ele é grandão, é pesado e tal, mas ele não tem carga. Normalmente, um átomo ele é eletricamente neutro. Ser eletricamente neutro significa que ele vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. Tá? Se você observar até na tabela periódica, que você já deve conhecer muito bem, algumas informações, você vai notar que aparece lá em cima número 1, o hidrogênio, 2 para o hélio, 6 para o carbono. Isso tem a ver com o número de prótons. Basicamente, o que você tem ali é que o hidrogênio ele tem um próton com seu elétron ao redor. O elétron fica em volta. Já o hélio, ele vai ter um próton e outro próton. 2. Só que ele também tem um nêutron e um nêutron. E vai ter dois elétrons aqui ao redor. Como ele tem dois prótons, ele é eletricamente neutro, então ele vai ter dois prótons e dois elétrons, ficando 0 a 0. Só de comparar o hidrogênio com o hélio, você já vê que é bem diferente. Você olha que o hidrogênio ele tem só um próton e um elétron. O hélio, sendo segundo a tabela periódica, ele já tem 4 coisas no núcleo, 2 prótons e 2 nêutrons, então ele é bem mais pesado e também tem 2 elétrons, o dobro. Então você vê que há uma grande diferença entre cada elemento e por isso que na tabela periódica eles são tão diferentes entre si. O que caracteriza um elemento ser ele próprio na tabela periódica? Isso é muito importante. É justamente seu número atômico, que a gente simboliza pela letra Z, que é o número de prótons. O hidrogênio só é o hidrogênio porque ele tem um próton. Se ele tiver, por exemplo, 2, pegar o hidrogênio, conseguiu enfiar um próton ali dentro, isso quer dizer que ele vai ter 2. Se ele tiver 2, ele não é mais hidrogênio. Ele já mudou. Ele já é o hélio, porque o hélio tem 2 prótons. Então, o que caracteriza o elemento ser ele na tabela é justamente o quê? O número de prótons ou o número atômico que a gente simboliza pela letra Z. Pulando para o carbono, por exemplo, que é o sexto. Bom, o carbono já é diferente. O carbono ele é o sexto. O carbono aqui indica que ele tem 12 de massa molar, o que quer dizer que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, então ele é grandão, ele é pesadão, ele tem muita massa. Ele está bem mais à frente na tabela periódica. Nem tem que comparar com um próton e o hélio que tem 2 prótons e 2 nêutrons, por exemplo. Ele é bem diferente. Agora, quando você fala da soma de prótons e nêutrons, você fala de massa atômica. Então essa parte é muito importante, porque você está somando as duas coisas. A massa atômica não é um número de nêutrons, o que é muito comum, né? Na hora de descobrir lá como é que são as informações de um elemento, a pessoa ela acaba colocando um número atômico Z próton, porém a massa atômica A é o número de nêutrons. Não é, é a soma de prótons com nêutrons. Você vai perceber que aparece escrito da seguinte forma em todos os lugares que você for estudar. Hidrogênio é H. O H vai ser 1, 1. Essa forma que você vê, tradicional, pode estar mostrando que aqui embaixo você vai ter Z de número atômico e o A de massa atômica. Sempre número atômico embaixo, número de prótons embaixo, e a massa atômica, o número de prótons e nêutrons lá em cima. Pode estar assim, pode estar aqui à direita, ou pode estar até aqui, com Z aqui embaixo e o A aqui embaixo. Isso não importa tanto, isso você só de olhar vai saber. O que é o que, não tem diferença. O que vai ter diferença é quem está embaixo e quem está em cima. Isso você não pode errar. Então o hidrogênio, como só tem um próton, um está aqui embaixo. O hidrogênio, como só tem de massa total o quê? Um próton e 0 nêutrons, ele só vai ter o quê? Um também. Mas quando você fala do hélio, o hélio não. O hélio tem quantos prótons? 2. Quanto de massa ele tem? 4, porque ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, então são 4 de massa. Já o carbono ele tem 6 prótons e 12 de massa. Por exemplo, diga na questão aqui que quantos prótons, elétrons e nêutrons tem o carbono. Você vai olhar para o carbono, escrito dessa forma ou de algo parecido, e vai ver, bom,
Com certeza aqui embaixo é o número atômico. Isso quer dizer que ele tem 6 prótons. Começa por aí. Como ele é eletricamente neutro, não está dizendo que ele tem mais próton, mais elétron, que ele é um íon, que a gente vai ver daqui a pouco, ele tem 6 elétrons. Por quê? Porque ele é neutro. Se ele tem 6 prótons, tem que ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algum lado ganha? Não. Se os dois lados são iguais, não está sobrando nem próton nem elétron, quer dizer que ele é neutro, que está no 0 a 0. Então, 6 prótons e 6 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? Erro que não pode ser cometido. 12 nêutrons, porque o 12 está lá em cima. Não. 12 prótons e nêutrons menos 6 prótons vão dar o quê? 6 nêutrons. Então, o que você tem, na verdade, é a diferença do de cima pelo de baixo. Aí você vai ter 6 nêutrons. Quer dizer que sempre vai ser tudo igual? 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10, 10? Não. Vai começar a ter elemento ali que vai ter mais nêutrons do que prótons, por exemplo. Isso pode acontecer, não tem problema. Isótopos. O hidrogênio tradicional que você mais vê por aí, o mais comum na natureza, ele tem um próton e ao redor vai ter o quê? Um elétron. Só isso. Só que não existe só esse hidrogênio. Por quê? Lembra, o que caracteriza um elemento ser ele mesmo? É o número de prótons. Mesmo que eu tiver aqui um próton e um nêutron, um elétron aqui ao redor, mas espera aí, tem um nêutron a mais ali, ele está mais maçudo, está mais pesado, tá? Mas quantos prótons ele tem? 1. Então, com certeza, ele ainda é o hidrogênio. Nesse primeiro caso, nós temos o prótio, onde ele tem 0 nêutrons. O segundo caso é o deutério. Já o deutério, ele tem um próton, porque ele é hidrogênio, mas ele tem um nêutron já. Então, ele tem 2 coisas no núcleo. Existe um caso mais raro ainda que é radioativo, é o terceiro isótopo de hidrogênio, o qual ele vai ter que ter um próton, obviamente, porque ele é hidrogênio, mas ele vai ter 2 nêutrons e o elétron ali em volta. Com 2 nêutrons, a gente chama ele de trítio. Ele tem 3 coisas no núcleo. Então você vê que são 3 configurações, 3 isótopos diferentes do hidrogênio, mas todos são hidrogênio. Todos têm um próton dentro. Então é o hidrogênio. Só está numa forma diferente. Pode ser mais instável, por exemplo. Então, o isótopo nada mais é do que um elemento que tem diferentes números de nêutrons dentro dele. E isso faz com que ele seja, por exemplo, mais instável. Isso é importante para a gente no futuro, quando a gente estudar física nuclear de fato. Íons. Se você tiver, por exemplo, um elemento, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Com certeza podemos afirmar, esse cara está neutro, porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, então as cargas deles ficam no 0 a 0, não tem sobras. Esse cara, por exemplo, poderia ser o nitrogênio, porque o nitrogênio tem ali, com certeza, se você observar nele aqui na configuração, ele tem 7 prótons, você pode ver aqui o número 7, ó. Se você observar, ele tem 14 de massa atômica, menos 7 de número atômico, que vão dar 7 nêutrons. Então, ele tem 7 nêutrons. Ele tem, normalmente, se for eletricamente neutro, 7 elétrons igual ao número de prótons. Se ele for exatamente como você vê aqui nessa imagem. Só que tem um problema. Vamos supor que, de repente, esse cara recebeu aqui, 1, 2, 3 elétrons. Ele conseguiu ali absorver 3 elétrons de algum lugar. Ele vai deixar de ser nitrogênio? Se ele continuar tendo ali 7 prótons, ele é o nitrogênio, com certeza. Só que ele ficou um nitrogênio com mais 3 elétrons ali. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais negativo. Mais negativo de quanto? De 3 elétrons. Então, como é que você simboliza isso? Aqui, ó. Ele é um íon negativo. O íon negativo do nitrogênio, nesse caso, ele é um íon menos 3. Quer dizer que ele tem um excesso ali de quê? De 3 elétrons. Então, com certeza, quando você olha para aquele número menos 3, quer dizer que ele não tem 7 prótons e 7 elétrons, mas que ele tem 7 prótons e tem o quê? Uma quantidade excessiva de 3 elétrons. Então, ele tem 7 mais 3 elétrons, então, na verdade, ele tem 10 elétrons. Então, ele não tem esses 7. Ele tem 10 elétrons. Por isso que ele é negativo de 3, porque ele só tem 7 prótons, mas tem 10 elétrons. O que você não pode confundir aqui, com certeza absoluta, sinal. Pô, mas o sinal não é negativo, que você vê aqui, não deveria subtrair? O sinal não é para subtrair, o sinal só quer dizer que ele está negativo de 3. Quer dizer que ele tem ali,
mais 3 elétrons do que ele deveria. Tá? Então, ele tem os 7 mais os 3, 10 no total. Então, cuidado para não confundir o significado do sinal. Tá? Um íon positivo, por exemplo, tem um alumínio aqui que está mais 3. É um caso contrário. Vamos supor que você tem um elemento. 1, 2, 3, 4, 5. E esse elemento ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Pô, ele está neutro. Se ele tem 5 prótons e 5 elétrons, ele está neutro, com certeza. Porém, vamos supor que alguma coisa roube aqui, ó. Pegue, tire daqui 2 elétrons. Ué, agora ele tem 5 prótons e quantos elétrons? 3 elétrons. Opa! Isso quer dizer que ele tem, então, mais prótons, ó, do que elétrons. Agora ele é positivo ou negativo? Com certeza agora, nesse caso, ele é positivo. E ele é positivo de quanto? De 2. Por quê? Porque ele tinha 5, 5, perdeu 2 elétrons, ficou com 3. Qual a diferença agora entre 5 e 3? 5 menos 3 vai dar 2. Então, com certeza, ele está positivo de 2. Mas cuidado, ele não está positivo porque ele ganhou 2 prótons. Fazer um elemento ganhar 2 prótons, cara, é muito difícil. Sem contar que ele deixa de ser ele mesmo, se ganhar prótons. A gente já sabe disso. Na verdade, o que aconteceu foi que ele perdeu 2 elétrons. Aí ele acabou ficando com excesso de carga positiva. Então, quando você olha o alumínio aqui, ó, o alumínio com certeza tem 13 prótons. Tá aqui o 13. E se você subtrair 27 menos 13, o que você vai ter ali? 14. Então quer dizer que esse cara tem 14 nêutrons. Então você vê que ele não tem o mesmo número de prótons e nêutrons, não é nenhum problema. O alumínio é assim, ok. Se você assumir que ele tem 13 elétrons, você vai estar errado. Por quê? Porque ele está te dizendo aqui, ó, que esse cara é um íon positivo. Então, com certeza, ele não tem essa quantidade de 13 elétrons. Por quê? Porque ele perdeu quanto? Ele perdeu 3 elétrons. Então, na verdade, o que você tem ali? Você tem 13, que ele deveria ter, igual ao número de prótons, menos 3. E 13 menos 3 é quanto? 10. Então, isso quer dizer que, na verdade, ele tem 10 elétrons. Faz sentido? Faz. Ó, 13 prótons e 10 elétrons, quem está vencendo? Prótons. Quer dizer que ele é positivo. Ele é positivo de quanto? Da diferença, que é 3. Então, ele ter esse mais 3 aqui significa que ele não tem 13 prótons e 13 elétrons. Quer dizer que ele tem 13 prótons sim, mas ele tem 10 elétrons, tá? Então, essa é a base, essa aqui é a parte de introdução para estudar a física nuclear. Então, vamos nessa, vamos para a próxima.